Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Conseguimos encaixar duas edições do Jornal do Masa. Que maravilha, fazia tempo que não conseguíamos isso. E ontem nós fizemos a atualização dos jornais durante 10 dias, 21 a 31 de outubro. Hoje nós vamos retomar a edição especial do Jornal do Masa Ciências. E nós estamos aqui com várias publicações atualizadas, como a super interessante edição 409 de novembro de 2019, ainda estamos evoluindo. Temos também aqui a edição de outubro de 2019 da Galileu, edição 339, Guardiões do Seu Futuro. A Scientific American Brasil, de outubro de 2019, edição de número 200, uma outra jornada para o homem. E claro, a Aventuras na História, edição 198, que comemora 30 anos do Muro de Berlim. É muito trabalho pela frente, muitas análises, muitos comentários. Mas hoje, gente, nós vamos voltar, porque devemos terminar algumas coisas que nós iniciamos e não terminamos, como, por exemplo, a revista Veja, que tem na capa a entrevista do Sérgio Moro, edição 2655. E nós vamos começar a fazer a reportagem O Valor da Floresta, que foi assinado pelo climatologista Carlos Nobre e Ismael Nobre, porque eles dizem que estudos mostram que a Amazônia se aproxima de um ponto de destruição de não retorno. Carlos Nobre é climatólogo e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ismael Nobre, biólogo, coordenador científico do projeto Amazônia 4.0, lembrando que o Carlos Nobre esteve recentemente a convite do Vaticano na reunião dos bispos de todo o mundo, em que o Papa Francisco convocou este sínodo justamente para discutir a questão da Amazônia, das queimadas, do desmatamento, e criou até um novo pecado chamado pecado ambiental, para aquelas pessoas que não têm consciência e agridem a natureza, não pensando nas gerações futuras. Nós que temos aqui uma belíssima foto dizendo: patrimônio em perigo. Se o desmatamento continuar nesse ritmo, a mata com vasta biodiversidade poderá virar uma savana. Pois bem, gente, vejamos o que se diz logo após o título: O Valor da Floresta. Tema do Sínodo Pan-Amazônico no Vaticano deste mês de outubro de 2019. A garantia de preservação do bioma é fundamental para que o Brasil retome o caminho de liderança da bioeconomia global. Bem, vamos ao texto. A partir do domingo, 6 de outubro, e até o dia 27 do mês de outubro, a Amazônia voltará a ganhar as manchetes do noticiário. Neste período, acontecerá no Vaticano o Sínodo Pan-Amazônico, promovido pelo Papa Francisco, e que pretende discutir a conservação da floresta e das tradições dos povos indígenas que nela vivem. Além das autoridades religiosas, o evento contará com a presença de 12 convidados laicos, incluindo Ban Ki-moon, ex-secretário-geral da ONU, pesquisadores e cientistas de todo o mundo, o cientista brasileiro Carlos Nobre, especialista em mudanças climáticas, professor e pesquisador da USP, coautor desse texto, será um dos convidados. Os participantes terão direito a pequenos discursos de 4 minutos, tempo curto, mas suficiente para iluminar os pontos mais nevrálgicos de uma discussão essencial de nossa época, que é a preservação do meio ambiente e a conservação da floresta amazônica. A floresta amazônica desempenha papel importantíssimo
importantíssimo na estabilidade climática e ambiental da Terra. Armazena 100 bilhões de toneladas de carbono na sua rica e densa vegetação e também remove 5% de todas as emissões humanas de gases de efeito estufa, injetadas na atmosfera todos os anos e causadora do aquecimento global. Eu, enriqueço o texto dizendo que a grande função da Amazônia é o fato dela ser termorregularizadora. Como ela absorve muito o gás carbônico, é óbvio que ela ajuda a temperatura do planeta a ficar mais amena. Esta é uma função importantíssima. A floresta tropical é única na sua vigorosa eficiência em reciclar a água da chuva por meio da transpiração das plantas, atenuando os extremos de temperatura e criando condições para um aumento de até 25% nas precipitações regionais. Aqui ela fala de uma outra função. A floresta que transpira é um processo chamado de evapotranspiração, que é responsável por 50% da umidade. A umidade da água, a água da chuva, a água que cai sobre nós, ela é basicamente formada meio a meio pela água da evaporação e da transpiração de vegetais e animais e mais 50% de evaporação das fontes de água. O rio Amazonas é responsável por 15% de toda a água doce fluvial que é direcionada aos oceanos em âmbito planetário. Logo, este volume extremamente grande, ele faz com que haja uma certa regulamentação, uma certa dosagem no nível de salinidade do Oceano Atlântico. Desta forma, sendo responsável pelas correntes oceânicas, pelas direções delas, pelo fato de elas serem quentes ou frias. As variações do nível dos rios durante o ano criam extensas várzeas, locais úteis para a agricultura tradicional milenar, referindo-se à população ribeirinha. O ciclo hidrológico da Amazônia é crucial para manter a estabilidade climática de chuvas e da temperatura, não somente na região, mas em outras partes da América do Sul, contribuindo para a produção agrícola e para a segurança alimentar das populações. Aqui, por exemplo, nós temos os famosos rios aéreos, que chegam ao estado de São Paulo, vindo da massa equatorial continental, que é ainda mais umidificada pela massa equatorial atlântica, criando um corredor fundamental para a umidade e, consequentemente, para a agropecuária do estado de São Paulo. Massa equatorial atlântica, que vem do arquipélago dos Açores, das Ilhas Canárias, lá da Europa, e que atravessa do Atlântico Norte para o Atlântico Sul, portanto, o Atlântico. Atravessa toda a floresta amazônica, ganhando, por sua vez, 50% do volume, aumentando o volume, e ao deixar a Amazônia chegar ao seu limite oeste, se depara com a Cordilheira dos Andes, que encurva, que força a massa de ar a ir para o sul, provocando as chuvas. Este corredor extraordinário e que provoca chuvas em toda a América do Sul é aquilo que se fala hoje AAA, de Atlântico, Amazônia e Cordilheira dos Andes. Vivem na Amazônia mais de 400 grupos indígenas com enorme diversidade cultural e linguística e que mantém praticamente intocada a floresta onde habitam como verdadeiros guardiões, praticamente numa simbiose, já que durante milhares de anos eles aprenderam a conviver harmonicamente com a floresta. As menores taxas de desmatamento são registradas nos territórios indígenas, com não mais de 3% da área destruída.
Contudo, o impacto de fatores humanos sobre a Amazônia, atrelado ao modo de desenvolvimento instituído no século XX e que perigosamente continua a perdurar até hoje, com mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global, desmatamentos e degradação florestal, aumento das queimadas e incêndios florestais, traz riscos inaceitáveis. Nós que detalhamos quem faz, como faz e por quem são protegidos na reportagem da super interessante Amazônia Sitiada. Nós estamos fazendo há muito tempo análise, dados e detalhes sobre o que está ocorrendo neste ano em relação à Amazônia. Estudos mostram que a Amazônia se aproxima de um ponto de destruição de não retorno que aconteceria se o desmatamento ultrapassasse 20% da área de floresta e implicaria o prolongamento da estação seca em até 70% da região florestal, atalho para uma savanização. Isto é, haveria a conversão irreversível para uma vegetação com menos biomassa e biodiversidade numa espécie de cerrado degradado. Nós estamos muito próximos de chegar a esse ponto limite, o que é muito perigoso e uma perda de recursos irrecuperáveis. Bom, pessoal, nós vamos parar por aqui, vamos continuar essa reportagem num próximo jornal do Masa Ciências e vamos retomar um especial, a China rumo ao topo, já que a reportagem ela tem mais um viés técnico do que um viés político. Nós que estávamos falando do Vale do Silício chinês e da produção da tecnologia. A reportagem é na mesma edição da revista Veja, China rumo ao topo, os enviados especiais da revista As Cidades de Pequim e Xangai, que são as duas mais importantes cidades chinesas. Sinais da avançada tecnologia não ficam restritos ao Vale do Silício chinês. Chamam a atenção do turista de primeira viagem ao país, por exemplo, o silêncio e a ordem no trânsito de cidades com mais de 20 milhões de habitantes. A calmaria, apesar dos engarrafamentos homéricos, se deve a dois tipos de máquina dominadas pelo país. O primeiro é o motor sem combustível. A China tem a maior frota de carros e ônibus elétricos do planeta. 20% de seus veículos não produzem fumaça nem ruído. A China que determinou que numa área de 800 metros ao redor da escola, de uma universidade, de uma faculdade, aquilo que a gente chama de zona de silêncio, não pode haver ruídos acima da conversa humana, que varia de 55 a 60 decibéis. Caso contrário, o sujeito é incriminado pela Lei de Segurança Nacional, podendo imediatamente ir à cadeia. O segundo é invisível, mas impressionante. Radares identificam, mesmo em meio a avenidas, com 8 ou 10 pistas repletas de automóvel, qual deles está buzinando e emitem uma multa que chega imediatamente ao smartphone do motorista nervosinho. Fazer barulho no trânsito da China é considerado um crime severo, sobretudo por um país em que se estuda muito, em que se preserva a higiene mental e a inteligência das crianças e de jovens. O país se desenvolve, cidades com 20 milhões, 25 milhões de habitantes, mas a medicina avançada, as conclusões de que a segunda maior causa de doença do mundo é o barulho, chegaram à China e chegaram para valer. Na mesma linha, câmeras em todo o país fazem o reconhecimento facial dos cidadãos e qualquer derrapada, como atravessar a rua fora da faixa, pode significar uma penalidade automática. Locais de grandes aglomerações, como estações de metrô e estádios, servem para que a polícia atualize o cadastro
daqueles que as câmeras não identificaram, seja por um novo corte de cabelo, seja pelo uso de óculos. Não adianta, a câmera com a inteligência artificial traça até 300 pontos no rosto de uma pessoa, e mesmo que ela disfarce, por exemplo, o corte de cabelo no óculos, mesmo assim o sistema ainda trabalhando com 70% dos 300 pontos, ele identifica 100% quem é o responsável. No caso de estrangeiros, o policial fala em mandarim no microfone do celular e a tradução aparece na tela em qualquer língua. Como toda tecnologia a serviço da vigilância, ela também tem seus usos mais, digamos, amigáveis. No aeroporto, os telões de informação sobre os voos reconhecem o passageiro na sua frente e automaticamente mostram o portão e o horário de embarque em destaque. Sequer a pessoa precisa ficar preocupada com o horário e em perguntar a alguém. A tecnologia e a qualidade da produção deles dominarão o mundo em um nível que ainda nem podemos suspeitar, afirma Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador da Caoa, parceira no Brasil da Chery, uma das grandes fabricantes chinesas de automóveis. Então, gente, realmente a situação é bastante sofisticada na China. Aqui queremos mostrar uma foto a vocês. Desafio: Jun, da Xiaomi, e seu mais novo celular. O futuro pertence à China. Embaixo, uma série de gráficos dizendo que a China hoje não tem mais nada de Xingling, não copia nada de ninguém, muito pelo contrário, desenvolve uma tecnologia muito mais sofisticada que em qualquer lugar do mundo. Nada de Xingling. Antes, motivo de piada, por causa da produção de réplicas de baixa qualidade, a China já se tornou o segundo país que mais investe em inovação, atrás apenas dos Estados Unidos. Vamos analisar gráfico por gráfico. O crescente número de patentes chinesas ano após ano. Em 2000, os chineses registraram 15.801 inventos. Hoje, ou seja, em 2018, eles já têm registrado 80.301, portanto, a sua produção de inventos cresceu 5 vezes. Mas só uma parcela menor é de avanços considerados inovadores, os demais são apenas de designer e coisas do gênero. A divisão das patentes em 3 categorias. 24% delas é apenas mudança de design. 53% atualização de produtos. Porém, 23% são inventos novos. 1/4 dos 20 mil patentes inovadoras por ano. Algo que ninguém havia pensado, ninguém havia criado. É realmente muito impressionante. O progresso da quantia que cada país gasta com pesquisas tecnológicas. Os Estados Unidos é o país que mais gasta no mundo, 476 bilhões de dólares em inovação atualmente, com pesquisa e tecnologia. Já a China está encostando, gastando em 2017, quando os Estados Unidos gastou 370 bilhões. E em terceiro lugar vem o Japão, muito abaixo, 170 bilhões de dólares por ano. A Alemanha é quarto, 109 bilhões, e o Reino Unido é quinto, com 44 bilhões. E o Brasil querendo congelar verbas de universidade. Mas a evolução da China é que é impressionante. Em 1990, a China era um dos países que menos gastava em inovação no mundo, apenas 13 bilhões. Na mesma época, os Estados Unidos gastavam 237. Os Estados Unidos praticamente em 30 anos dobrou, de 237 para 476. A China
quase aumentou por 30, cresceu 3.000% o seu investimento em ciência e tecnologia, passando de 13 para 370 bilhões de dólares. Percentual, o crescimento da economia desses países, PIB nominal em trilhões de dólares. Aqui, os Estados Unidos considera a fonte principalmente do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Nós afirmamos que a maior economia do mundo já é a China, porque utilizamos o The World Almanac, que aliás é uma fonte privada e dos Estados Unidos e que publica há 151 anos dados estatísticos e análises. Bem, segundo essas fontes, as fontes da revista Veja, em 1990, o PIB dos Estados Unidos era de 9 trilhões de dólares. Passou para 17 trilhões, praticamente dobrou. O PIB da China em 1990 era de apenas 360 bilhões de dólares, menor que o Brasil, e ele passou para 12 trilhões de dólares, cresceu 4.000%. É algo para se tirar o chapéu. Em 2015, o presidente Xi Jinping proclamou o que apelidou de China Manufacturing 2025. Trata-se da meta de fazer com que o país deixe de ser conhecido apenas pela mão de obra barata, que fabrica inovações americanas, de iPhones a roupas, ou pelas cópias de produtos estrangeiros, para virar a maior potência de inovação com ambição de ultrapassar os Estados Unidos. Com isso, a China quer desenhar uma nova indústria que promete até 2025 acrescentar 150 bilhões de dólares ao PIB. Em uma extensa lista de tarefas a ser cumpridas, identificaram-se 10 setores chaves a ser financiado pelo Estado, entre eles tecnologia da informação, automação, automóveis elétricos, medicamentos de nível genético e fármacos. É a China investindo em inovação para efetivamente deixar somente de ser o maior PIB do mundo para se estabelecer como a maior economia do planeta. Bem, ainda temos um trabalho com esta reportagem, né? E vamos para a terceira reportagem do dia. Nós que estamos analisando na maior série deste canal de todos os tempos, A Conquista da Lua, dossiê super interessante, edição 404A de julho de 2019. Nós, evidentemente, comemoramos em vários programas os 50 anos do pouso do homem à Lua. Mas resolvemos fazer uma análise completa de toda a era espacial utilizando esta reportagem. Sempre fazemos esta no final do Jornal do Masa, então acompanhe ele todo. E hoje nós vamos começar com a Apolo 14. Nós que já fizemos Apolo 11, 12 e 13. A volta do primeiro astronauta americano em grande estilo. Vejamos então as duas fotos importantes. A primeira foto, nós temos o módulo Antares, desce em Framauro, mas em terreno inclinado. Vejam então, o módulo lunar Antares, na cratera Framauro. Número 2, Alan B. Shepard, primeiro astronauta americano, chega à Lua em sua segunda missão espacial, ele que foi o primeiro astronauta norte-americano. Emblema da Apolo 14, o símbolo que eles utilizaram. Duração, ela foi do dia 31 de janeiro a 9 de fevereiro de 1971. Quem foram os astronautas? Alan Shepard, Stuart Roosa e Edgar Mitchell. Deu certo? Sim, a Apolo 14 cumpre os objetivos originais da 13 e retoma a exploração lunar. Quem deveria fazer esta missão de pousar na cratera Framauro, que segundo os cientistas, sobretudo os geólogos,
era um sítio muito inovador a ser explorado, já que a Apollo 13 teve o acidente que nós narramos em detalhes até o Jornal do Masa Ciências anterior. Quem cumpriu a missão foi a Apollo 14 de forma plenamente satisfatória. O acidente que vitimou a Apollo 13 levou a uma investigação e os voos lunares foram interrompidos por alguns meses. Sua sucessora, a Apollo 14, só voaria em 31 de janeiro de 1971, com modificações inspiradas pela missão anterior para evitar o mesmo acidente na hora da agitação do oxigênio externo. O objetivo era essencialmente o mesmo: pousar na formação Fra-Mauro, alvo original da viagem abortada. O texto refere-se a Apollo 13. Era mesmo o destino de Alan Shepard, visitar aquela região lunar. Ele e sua tripulação, composta pelo piloto do módulo de comando, Stuart Roosa, e pelo piloto do módulo lunar, Edgar Mitchell, haviam originalmente sido escolhidos por Donald Dick Slayton, o chefe dos astronautas, para Apollo 13. A gestão do programa recusou. Shepard ainda não estaria pronto para comandar uma missão com a complexidade da Apollo. E por quê? Porque, gente, o Alan Shepard, ele tinha um problema de desequilíbrio graças ao seu ouvido muito sensível, e isto lhe custou ao menos 10 anos de afastamento do programa espacial norte-americano. Estamos falando de um herói americano, realizador do primeiro voo espacial dos Estados Unidos, como nós já falamos anteriormente. Só que após aquela missão suborbital de 15 minutos, Shepard ficou encostado. Em 1964, fora diagnosticado com um problema no ouvido interno que causava crises de tontura e náuseas, inclusive com vômito. Ele só voltaria à ativa após uma cirurgia em 1969, mas a avaliação foi a de que precisaria treinar mais. Por isso, Jim Lovell acabou com a Apollo 13 e Shepard passou a 14. Ironicamente, o local de pouso também acabou passando da 13 para a 14. Por que ele, o Alan Shepard, ele vai precisar de mais treino? Porque até a época ele será o astronauta mais velho dos Estados Unidos a ir ao espaço, com 47 anos. Então exigia um recondicionamento mais longo do que os demais. Para os astronautas, o aperto do ano anterior havia ficado para trás. Estávamos confiantes de que o problema havia sido entendido e resolvido, disse Edgar Mitchell, em entrevista concedida em 2001. Mas temíamos que, em caso de falha da Apollo 14, o Congresso e o público parassem de apoiar o programa. Já que a Apollo 13 apresentou a falha, a Apollo 14, em eventualmente tendo alguma falha, evidentemente não teria por que apoiar novas missões. Era um risco real. Em janeiro de 1970, antes do voo da Apollo 13, a NASA já havia decidido cancelar a planejada Apollo 20. Posteriormente, eles cancelaram também a 18 e a 19, limitando apenas para as 3 missões seguintes, 15, 16 e 17, que foram as mais técnicas, as mais científicas da história do programa lunar americano. Depois do acidente, resolveram também não conduzir as missões 18 e 19. Dava a impressão de que estavam tentando encurtar o programa para reduzir riscos além de custos e o medo de que um astronauta estivesse falecido na Lua e toda vez que nós olhássemos para a Lua lembrássemos deste desastre. Aos 47 anos, Shepard era àquela altura o mais velho astronauta americano em atividade. Mas conduziu uma missão fantástica. Claro que houve apertos pelo caminho, como sempre acontece. No início da jornada, o módulo de comando
Kitty Hawk teve dificuldades para se acoplar ao módulo lunar Antares. A tripulação fez 5 tentativas infrutíferas, até que na sexta deu tudo certo. Se o problema voltasse a acontecer no retorno da Lua, poderia ameaçar a vida dos astronautas. Então, realmente, a cada missão espacial sempre havia detalhes, como existem até hoje. Nenhuma é 100% perfeito, ou problemas com o ser humano, ou falhas com equipamento, acabam acontecendo, mas por isso que eles são regiamente treinados. Outros soluços com o módulo lunar também tiveram de ser enfrentados antes da descida. Ele estava travando sozinho no módulo de aborto, o que poderia causar problema na alunissagem, hora que ele descesse. Um software teve de ser escrito às pressas na Terra e enviado ao módulo lunar Antares, programando o computador para ignorar o sinal falso. E aí o pouso deu certo, mas numa região com inclinação de 8 graus, o que deixou o módulo torto. Foi bastante interessante esta reprogramação, porque foram necessários acordar vários pesquisadores e analistas de sistema para codificar a descida, né? Caso contrário, o próprio módulo lunar, o computador do módulo lunar, abortaria, ele que funcionava independente da programação dos astronautas. Porém, os analistas, sobretudo do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, vai colaborar com os astronautas, eles reprogramam lá de cima e tudo ocorre bem. Ao longo de 2 caminhadas, Shepard e Mitchell colheram um monte de amostras, instalaram instrumentos científicos e na segunda excursão tentaram chegar ladeira acima a bordo da cratera Cone com seus 300 metros de altura. Após muito caminhar, a dupla preferiu voltar com medo de ficar sem oxigênio porque o esforço era muito maior do que eles imaginavam. Imagens analisadas depois permitiram concluir que eles chegaram bem perto, a menos de 30 metros da borda. Foram quase 45 quilos de rochas trazidas para a Terra e a maior distância percorrida a pé na Lua em todo o programa Apollo, 2,7 quilômetros ao todo. Foi a primeira vez que os astronautas usaram uma espécie de carrinho de mão para transportar equipamentos e também a primeira caminhada espacial em que o traje do comandante tinha uma faixa vermelha no capacete destinado a ajudar a identificar quem era quem nas imagens. Os trajes da Apollo 13 já tinham uma mudança, mas não chegaram a ser usados por causa do desastre e o fato deles não terem pousado. Também foi a primeira vez que um astronauta deu uma tacada de golfe na Lua, já que Alan Shepard era praticante amador do esporte. Shepard contrabandeou 2 bolas de golfe que ele então golpeou com instrumento de coleta da amostra de contingência. Segundo ele, a segunda bola viajou por milhas e milhas e milhas, beneficiada pela baixa gravidade lunar. Foi apenas um momento de descontração, de gracejo de Alan Shepard. As caminhadas na Lua duraram um total de 9 horas e 22 minutos. E o Antares permaneceu inframauro por 33 horas e 30 minutos até a decolagem do estágio de ascensão para o reencontro de Shepard e Mitchell com Stu Roosa em órbita lunar. A rota para a Terra foi percorrida sem sobressaltos e a missão terminou no Pacífico em 9 de fevereiro de 1971. A operação do ouvido de Alan B. Shepard foi excelente, sem problemas nenhum. Ele inclusive falou com o médico que o havia operado na Califórnia. O médico foi convidado para a estação de comando na Terra em Houston e bateu um papo com o astronauta. Bem, mas agora nós encerramos a Apollo 14 e vamos para uma missão extremamente técnica, de treinamento científico muito rigoroso. São as missões as minhas mais preferidas, particularmente a Apollo 15 e a Apollo
17. Até porque o Dave Scott, o comandante da Apollo 15, teve um treinamento geológico primoroso, e no caso da Apollo 17, Harrison Jack Schmitt, um dos astronautas que pousou na Lua, ele era cientista, ele era geólogo, e como eu disse, a missão ficou mais técnica. Outro detalhe, já na Apollo 15 eles levaram um Jeep lunar, o famoso Lunar Rover, e eles percorreram distâncias cada vez maiores. É isso, ficamos por aqui hoje, voltamos a qualquer momento com a edição especial Jornal do Masa Ciências. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima, tudo de bom.